Amantes da música e da mídia, mais um episódio da segunda temporada do Toca Aquela. O nosso bate-papo de música e aquelas entrelinhas que você só conhece aqui. Comigo hoje um convidado muito especial. Esse eu importei, viu? Mineirinho, Alfenas, BH. Hoje está em São Paulo, tem muita história. Mas antes de eu começar esse bate-papo, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e chama a vinheta. Toca aquela, aquela que te emociona. Mulher. Comigo hoje aqui no estúdio, um prazer receber, grande Landau. Alisson, satisfação imensa. Cara, que prazer ter você aqui no estúdio. Seja bem-vindo. Prazer todo meu. Com esse primeiro tempo ainda, com essa apresentação aí, poxa vida. Seja muito bem-vindo às terras Uberlândia, na qual você tem algumas histórias. Amém. Landau, vamos começar do começo, nossa brincadeira aqui. Como que a música chegou na sua vida? Na verdade, a música já existia, eu que entrei, né? Você entrou nela, boa. Na verdade, a gente está comemorando 100 anos de música na nossa família, né? 100 anos, Os né? meus avós, meu avô Vodé Flauzino e a dona Hermínia, eram cantadores de seresta lá na nossa cidade, na nossa região sul de Minas, né? Um dos braços da represa de Furnas, e ali Boa Esperança, Campo do Meio, Alfenas, eles começaram essa trajetória que a gente deu continuidade, né, profissionalmente. Na época eles não eram profissionais, cantavam por prazer e cantavam com vontade de cantar. E não cobrava de ninguém. Amor puro, né? Não cobrava de ninguém porque eles falavam que música vinha da alma e ia para a alma direto. Não precisava ter dinheiro. Cara, que bacana isso. É bom isso, que cara. Isso. Na verdade, eles falavam que trabalhar é tão bom, é tão ruim que eles pagam a gente. Se fosse bom, fazer de graça. Era isso. Nessa época, que idade você tinha dessa lembrança sua? Quando eu via meus avós cantarem, na verdade eu nasci com essas melodias, mas eu me lembro ali de 3 para 4 anos de idade, os vendo cantar, né? Todos os meus tios, os irmãos da minha mãe, inclusive meu avô cantando junto, abrindo aquelas vozes. Eu falei, tá aí um negócio que eu não vou ser, vai ser cantor, porque o nível aí é alto demais. Mas aí a música foi envolvendo, a gente foi convivendo muito. Meu avô, infelizmente, morreu muito cedo. Eu estava com 13 anos de idade quando ele faleceu. E todos nós já estávamos naquela de querer montar banda e tocar e viver disso e tal. A gente não falava, não, mas a intenção era essa. Já estava ali, né? A intenção era essa. Então, é isso aí, cara. Eu estou com 47, eu me vejo assim na música, sei lá, 40 anos, talvez 30 profissionalmente, mas uns 10 ali que eu tentei fazer outras coisas. Cara, mas é bom demais, cara, é bom demais. A gente se reencontrou agora no carnaval e foi lindo, cara, foi lindo demais. Encontramos todos os tios, a minha mãe não, que ela já faleceu, e todos os tios cantando aquelas serestas, aquelas canções. Eu levei um grande amigo, Bruno, para filmar, para registrar aquilo em Full HD. Hoje é assim, né? Áudio e vídeo em Full HD. Em alta resolução. E aí foi lindo demais, que a gente relembrou todas essas histórias. E estamos começando essa celebração desse centenário dos meus avós, né? Legal demais. Que bacana. E nessa época, você lembra alguma canção que fazia parte do cotidiano de vocês? Nossa, tinha muita música. A gente estava até lembrando, cara, tentando fazer uma retrospectiva, uma cronologia, na verdade. Porque todos os tios ali aplicaram um estilo, bem dizer. O tio Marcos, que é o mais velho, ele gostava de cantar as coisas que o Vodé cantava. Então, aquelas canções de Carlos Gardel, aquelas coisas e tal. Mas todos cantavam Serra da Boa Esperança, né? Serra da Boa Esperança, esperança que encerra, no coração de quem vai, no coração de quem vem. Serra da Boa Esperança, meu último bem. E todos cantavam aquela voz, vozeirão de seresteiro mesmo, assim. Era meio que tinha um tenor, um Tinha, soprano. o tio Marcos era o que cantava grave, canta até hoje grave. O tio Adilson também. O tio Adilson fez a conexão de ser a seresta, a música romântica, para a Jovem Guarda. Aí depois a minha mãe pegou a parte Beatles da história, um negócio mais pop final dos anos 60. E aí os meus tios mais novos, que é a tia Ju e o tio Deco, aí veio o rock and roll.
Então, de Tutti Frutti, Rita Lee, até Creedence, Led Zeppelin, tudo. Então, a gente foi bem criado, assim, para ouvir essas referências. Eram as melhores. Eram as melhores. E os discos saindo originais da época, né? Que nós temos a coleção toda, mantivemos a coleção toda. Como que era nessa época o consumo de música da família em si? Você falou de disco aí, eu já imaginei que era tanto de bolachão. Sim. Selecionando ali, joga na vitrola lá do B. Não, eu quero esse. Como que era isso? Cada hora um botava uma música. Ou um lado. Se a música estava boa, continuava. Não tinha esse negócio de... Tocava Xuxa, Angélica, pra criançada, não tinha problema nenhum. Mara Maravilha, Trem da Alegria, tudo. Não tinha corte de nada. De nada, de nenhum estilo. Era um ambiente democrático. Super, porque assim, a gente ficava tudo na espera de novidade, né? Então, assim, os priminhos vindo, trazendo ali as fitinhas de rock, das gravações todas, as coletâneas que a gente fazia. Ao mesmo tempo, o tio que comprou o disco novo do Pink Floyd pra gente ouvir. Então, era tudo assim, cara. Tudo sem freio e sem regra. O importante era... ouvir e ver o que achava. O importante era o play tá rolando ali. É isso aí. Era não ficar sem melodias no ar. Cara, que bacana. Vamos lá, então. Eu tenho uma curiosidade que eu tenho que te perguntar. Claro, pô. Que é o seguinte, você já falou que o DNA já veio de gerações musicais. Vocês eram quantos irmãos ali? Nós somos 4. 3, nós 3, eu, Rogério Sideral, e a Lelê, minha irmã mais nova. Ela canta também? Canta também, mas muito timidamente, assim. Me conta um detalhe. Ela fica no backstage. Oh. Ela é da produtora de figurino, é produtora de marketing. Ela que cuida de todo mundo. Ela que puxou orelha quando a gente passa da conta. Me conta uma coisa, como que era essa infância? Tinha banda de irmãos? Não tinha? Já tinha esse movimento? Como que era isso? Assim, os meus tios... A vida deles era ensaiar para cantar em festival. Então, a gente frequentava, a gente os via trabalhando com música mesmo, assim, sentando com a pastinha, com a letra, com a cifra, com os violões, estudando o instrumento, porque um compunha e o outro defendia a música, era assim. Festival de Boa Esperança, Festival de Juiz de Fora, os festivais todos, Itaiandu e coisa e tal, todos eles iam. Todos eles defenderam as músicas desses estilos que eu te falei, desde início dos anos 60, quando eles eram jovens, que só existia isso, só existia Festival da Canção. Tinham os bailes, ou se tocava em baile, bar e tal, ou era festival que você poderia ser revelado por um festival, né? Você conseguia um recurso para você poder gravar um disco, mas numa coletânea, né? As canções campeãs ganhavam uma coletânea. Era assim. Então, a luta era grande para que você conseguisse gravar uma música. Hoje é muito mais fácil, né? Eu ia, tipo assim, em cima disso... Hoje você pega, às vezes, até o telefone e já grava a música e já decora. Antigamente tinha que ter o gravador, que era fita de rolo. Cara, para fazer isso que a gente está fazendo aqui, tinha que ter umas 15 pessoas. Porque tinha que ter 2 vans lá embaixo, com os geradores e para retransmitir. Sim. Cada um segurando uma câmera, cada um segurando a luz e segurando o cabo do que está segurando a câmera. Então, é um negócio assim, é uma evolução gigante, cara. Que a gente acompanhou isso também. Talvez por ver os nossos tios nesse período mais difícil que era a música, eles tocando, fazendo um show. E foram gravar o primeiro clipe. Imagina a produção cinematográfica que era para gravar um clipe nos anos 70. Era quase impossível. Né? Aí o pessoal da televisão filmar. A gente queria isso, a gente queria, de certa forma, que isso acontecesse conosco. Não que a gente quisesse viver disso o tempo todo, mas, nossa, será que um dia eu vou conseguir gravar um clipe, né? Ver meu clipe passando na MTV, e aí 20 anos depois está lá na MTV, os teus ídolos todos apresentando o seu clipe, você fala, caramba, não é que deu certo, não é que tem uma adrenalina. Eu acho que a gente queria isso, assim, talvez porque a vontade dos meus avós era tão grande que passaram para a gente pelo sangue, né? Pela vontade de querer rodar o mundo. Meu avô queria ter um circo, botar todo mundo dentro de um caminhão e rodar o Brasil bacana, como um circo. Ele queria ser isso. E a gente, de certa forma, conseguiu, né? Conseguimos
viver disso, que é muito difícil, né? É dia a dia mesmo. E quando a gente escolheu ser cantor e compositor, você tem que cantar e compor todo dia. É um trabalho. É um trabalho. Constante. O que você faz na vida? Eu canto e componho. É uma academia. Então né? canta, então compõe. Mostra o trem que você fez. É um negócio complicado, velho. Você falou uma coisa muito bacana do seu avô, cara. Esse lance do circo. Cara, seu avô era palavra arte em definição, né? Você olhava para ele estava sempre assoviando alguma melodia, ou cantarolando alguma coisa, ou contando muitas histórias. E era um cara assim, vivia de arte. Respirava arte. Era comerciante, tinha uma loja de imóveis. E a minha avó, dona de casa, foi professora também. E fim de semana, ele dava 5h59, ele fechava a loja. E ali ia começar um outro mundo. Que aí os tios chegavam, os primos, com o violão, com a coisa toda, e só terminava domingo, na hora do almoço. Cara, todo fim de semana. Que história legal. Até a gente começar a viver do fim de semana. Sim, aí sim. Os encontros começaram a ser mais raros. Mas faz parte da vida isso. Faz parte. Vamos falar um pouquinho agora da sua trajetória na música. Você já tinha descoberto que você queria isso para a vida? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, Meu pai até falou uma coisa engraçada nesse encontro, que a gente pegou uns depoimentos, né? Meu pai falando que eu era muito desorientado, que eu não sabia muito bem o que eu queria e tal. Eu queria ser atleta. Joguei basquete até onde eu consegui. Aí quebrei inteiro, né? Quebrei a clavícula num teste pro Minas Tênis Clube, me ferrei todo e tal. Então, paralelo à música, eu queria uma outra. Tinha uma segunda paixão. E eu acho que o esporte e a música tem tudo a ver, a disciplina, Sim. Né? A dedicação, é muito parecido, né? Muito parecido mesmo. O espírito de trabalhar em grupo, toda essa, né? Todo esse passo a passo para se tornar um grande profissional, é muito parecido com a música. Com certeza. É claro que a gente tem aquela tanto de a questão da madrugada que nos atrapalha muito, né? As tentações da madrugada, bebida sim. E coisa arada. Os perigos da noite. E ficar comendo sanduíche de madrugada. mas exige muita disciplina. Tem que dormir, tem que, né, fazer repouso, tem toda essa parte chata e tal. Mas que é importante também. Mas eu tentei outras coisas. Mas quando eu me quebrei todo, eu descobri que eu precisava de um negócio um pouco menos... Adrenalina? Menos adrenalina? Menos desgastante óssea, né? Desgaste ósseo menor. Menos contato físico. Eu tinha quebrado tudo, tinha quebrado os 2 braços, tinha quebrado esse dedo, os 2 joelhos e a clavícula. Quando eu quebrei a clavícula, eu falei, não, a clavícula está atrapalhando porque tocar a bateria com a clavícula quebrada. E eu toquei, que tinha um baile no meio da confusão que não tinha jeito. Eles passavam um 8 nas costas da gente, assim, você ficava assim, dormindo sentado, 3 meses. E ainda toquei bateria. Fiquei bem, ficava com a posição certa. A postura melhorou. Mas quebrei tudo. Eu falei, não, vamos na música então, vamos dedicar. Fazia faculdade e aí à noite tocava. Mas foi numa época muito, muito interessante. Isso já é 95, mais ou menos. 94, 95. Eu falei, não, vamos dedicar na música mesmo, tal. Fiz aula de bateria, estudei, li partitura, tudo certinho. E falei, não, ali eu começo a contar que eu realmente me tornei um profissional. O meu primeiro cachê. Isso é tocando muito com a minha tia Jussara, que é a nossa tia mais nova. E assim começou. Em 95 já era plano real. Já era. E você falou que pingou o primeiro cachê. Você lembra o valor desse cachê? R$5. Era um dinheiro bom. Era um dinheiro bom. Cincão, cara. Já, como se diz, já salvou o lanche da semana, comprei né? Um pandeiro e um bongô. Eu fui aumentando o meu set. Você falou que fez aula de bateria e eu te conheço como guitarrista. Eu já vi que tem um multimídia aí. Eu não me considero guitarrista, não. Guitarrista é mais estudioso. Eu toco guitarra e canto. E canto o que eu toco, assim, dentro do meu mundo ali. Tá bom, gosto de pesquisar sobre instrumento e tudo, mas não me considero guitarrista, não. Meio daqueles guitarristão mesmo, assim, não tenho essa audácia de falar. Eu sou um apaixonado por instrumento, isso sim. Adoro colecionar, adoro saber ano, número de série, essas coisas tudo, eu gosto muito. Mas o meu instrumento mesmo é a bateria, o instrumento que até hoje me dá mais prazer e é o que mais me chama a atenção.
Eu ainda gravo bateria para muitas bandas, os meus discos todos eu que gravo e tal. É um instrumento que eu tenho muita paixão, assim. É o que eu mais gosto até. É que tocar bateria e cantar, você fica lá atrás, né? Não aparece. Aí é o primeiro a chegar, o último a ir embora, é o que mais carrega. O que mais carrega a coisa. E me conta uma coisa, então, já que a gente tá falando de instrumento, no Brasil, nos anos 80, começo dos anos 90 ali, tinha uma marca muito famosa de bateria, que foi o sonho de todo baterista. Sim. Eu quero saber se a sua primeira bateria também foi uma Pinguim. Cara, não, velho. A nossa primeira bateria foi uma bateria chamada Musical Santa Cecília. Cara, isso era linda a bateria branca, coisa mais linda do mundo. Mas não foi, cara, não foi. Depois eu tive uma Golpe, que a Pinguim era muito boa e era cara. Era cara. A gente não tinha acesso. Era aquele negócio, ó. As importadas, que era a coisa mais difícil de se ter, custava X mil dólares, que era em dólar naquela época, né? Você não pagava em real. E no Brasil tinha a Pinguim, que era o sonho dos bateristas naquela época, e tinha algumas que eram muito de entrada. Era. Mas eu não tive uma Pinguim, que eu tive bem piores. É que não existe mais o musical. Não existe mais. Eu não falar, mas o Prato Ziltanan a gente teve. Tava lá. O Prato Ziltanan tava lá. Cara, que bacana. Landau, qual foi o momento que você virou a chave e falou assim, não, realmente agora, já recebi o primeiro cachê de cincão, agora eu quero deixar a bateria um pouquinho de lado, mas não de lado. Não tão de lado. Eu quero não dedicar mais 8 horas por dia da bateria, como... Né? A minha CLT não vai ser exclusiva da bateria agora. Eu quero ter um movimento mais artístico. Eu quero ir para frente, eu quero cantar, eu quero compor. Quando que foi essa virada? Você lembra? Essa virada foi exatamente em novembro de 97. Em novembro de 97, eu me mudei para Belo Horizonte para acompanhar o Sideral. Eu fiquei um pouco menos de um ano tocando bateria com ele, bateria e percussão. Ali a gente foi gravar uma demo, fomos gravar uma demo no trabalho dele e tal, foi a primeira vez que eu entrei no estúdio realmente super profissional, mesmo, assim, com todo o equipamento que precisava. Eu já tinha entrado em outros estúdios, vendo outras demos de vários outros amigos e tal, mas um estúdio realmente profissional, que tinha passado grandes artistas, como Milton Nascimento, Loborges, Beto Guedes, aqueles caras tudo de BH, aquela cena toda ali. Pato Fu já havia gravado 2 discos nesse pessoal estúdio. Que toca pouco de BH. A galerinha. Turminha mais ou menos. E eu falei, pô, é assim. Aí vendo como é que a gente estava gravando, eu falei, cara, eu vou começar a compor. Eu vou começar a escrever essa aventura minha de sair do interior, ir para a cidade grande, tentar a carreira, assim como eram as coisas todas que o meu avô já falava, que os meus tios falavam. Meus irmãos ainda não estavam falando sobre isso, né? Eles ainda estavam naquela de ser uma banda pop, falar das coisas do momento. Não, eles não falam muito deles nas canções, não sei se você já reparou. Sim. Eles não falam muito deles. Isso é uma característica mais minha, assim. Para que a minha turma, nessa turma do rock rural, do folk, que é o meu estilo, eles entendem mais assim, eles querem sentir isso, né? Mais essa histórias, descoberta, né? E tal. Que são as minhas referências, Zé Geraldo, Raul Seixas, Zé Ramalho, Alceu, esses caras, né? Saem das suas regiões, mas a região não sai de dentro da obra e tal. Então eu tenho essa característica de escrever assim e tal. Eu falei, cara, eu vou começar a compor só para vir gravar. Eu quero gravar nesse Não, eu quero vir, vou juntar um dinheirinho e vou começar a compor para vir gravar. Esse era o meu objetivo. Era um propósito. E deu certo. E eu sou viciado em gravação. Eu não suporto ver uma música assim... Né? Qualquer pessoa que chega com uma música assim, já gravou? Vamos gravar. Vamos gravar. Não, vamos gravar. Já arrumo dinheiro aí, vamos lá gravar. Tem que gravar. Música na gaveta não é nada. Não é nada. Então, assim, hoje com toda a facilidade... Naquela época já era difícil, mas ainda havia uma facilidade. Também gravava em tape de rolo, né? Que são aqueles rolão grandão. Da DAT, depois que veio a... 5 anos depois desse período aí que veio o negócio digital e tal. Aí começou Sonar. Então isso foi ali, início dos anos, né, final de 96, começo de 97, eu já estava despertando. E aí eu falei, bom, agora vou gravar. Quando eu me vi cantor, que era uma surpresa muito grande até para o povo lá de casa, porque eu não cantava. Você era baterista. Era baterista, né? Tipo assim,
Eu vou acompanhar todo mundo que tiver, ganhando ou não ganhando. Meu negócio é estar no circo. O velho circo que o avô sempre quis. A herança de vovô Dé, que você falou? É, a herança do vovô Dé. Foi o meu primeiro herói, né? E falei, cara, mas não é que tá dando certo? Você tá combinando o que eu tô cantando. E aí eu comecei a me sair do Projeto Sideral e falei, não, agora eu vou cuidar da minha carreira. O povo assustou, porque, mas não é possível, mas tem certeza? Tem certeza? Mesmo? Não, eu vou, cara, eu vou, porque eu acredito nessas canções, eu acredito nesse dizer, nesse verso que está nessas músicas. E foi indo. Acho que é porque eu não esperava muito também, né? Às vezes você fica com aquela, não, eu dou conta, porque eu sou isso, porque eu vou, porque vai dar certo. Não, acho que a despretensão ali me fez criar coisas que talvez eu não precisasse esperar muito do que eu fazia. Sim. E aí deu certo. Tá dando, né, eu acho. Consigo pagar os boletos, tá bom. Tá em dia, né? Tá em dia os boletos, tudo certo. Atrasa um pouquinho, mas paga, né? E você lembra qual que foi essa primeira música que você gravou? Lembro, cara. Foi uma música chamada Chegue Perto de Mim. Cara, uma música muito inocente, muito simples. E eu fiz até, no ano passado, comemorei 25 anos do lançamento desse disco. E tá lá no YouTube, tem até um documentário falando de tudo isso. Tudo isso que eu falei para você tem lá no doc. E lindo, eu mostrando, né, as fotos, como é que gravava, as fotos do tape de rolo, o tape de rolo, que eu tenho até hoje guardado e tal. Lindo, cara, um projeto assim, me dá uma nostalgia muito grande, assim, porque a minha avó cantou nesse disco. Oh, especial, né? O último especial, registro, assim, dela gravado, né, dela ter uma voz em estúdio, foi nesse disco. Com 2 irmãos, o Marcos e o Adilson, os mais velhos dela, e uma prima, que é a Melissa, que canta até hoje também. Cara, e aí, pô, foi lindo, cara, porque foi assim, foi uma virada de chave mesmo. Porque naquela época você tinha que ter a música, tinha que ter um disco para você poder vender show. Sim. Hoje tem que ter um DVD, né? Hoje tem que ter um DVD, um ônibus o show bonito, pronto, o show pronto, você já não precisa... Pirofagia. Você já é o seu próprio empresário, uma agenda, tem que ter uma agenda, tem que chegar mais do que pronto, né? Mas, pô, eu acho que esse foi a virada de chave, assim. Na verdade, eu tive algumas outras antes. Quando eu vi o primeiro show de rock que mudou a minha vida, foi o do Nenhum de Nós, lá no Ginásio Poliesportivo de Alfenas. Isso foi em 89. Que eu vi, né? Máquina de fumaça, gelo seco, e o Teddy entrando com aquele baixo Yamaha vermelho, coisa mais linda do mundo, com adesivo do Batman e tal. E eu conto isso pra ele racha os bicos, que ele acha que é mentira. O Veco é meu parceiro, tá nesse disco novo, inclusive do Sem Fronteiras. Beijo, Veco. E aí eu lá, né? Criança de tudo, 11 anos de idade, foi um presente de aniversário. Eu já tinha os 2 discos da banda, o primeiro e o Cardume, e fui, né, com os discos debaixo do braço, assim, para assistir o show, né. Eu vi o Teddy tocando, né, cabelinho curtinho, ó, clean, a camisa abotoadinha, eu falei, quero ser esse cara. Porque assim, ou você era o Bon Jovi, com calça de oncinha, cabelão loiro, né, ou você... Como a gente não tinha essa cara, mas o Teddy dava pra aproximar. Tô com o cabelo igual, com a camisa igual pra dentro da calça semi-bag, tocando baixo. Falei, pô, é isso aí. E, cara, é muito inocente. Sim. Porque é a hora que você vê que você fala assim, cara, bateu. No outro dia, você já acorda diferente. Eu já me sinto um artista. Aquele show... já deu uma mexida. É a virada de chave. Só que aí veio a bateria depois. Eu queria tocar baixo e cantar. Ainda tem isso ainda. O instrumento que mais me chamou a atenção era o baixo. Aí, mas acabou vindo a bateria, que tá bom demais também. Mas eu tive vários momentos assim que eu falo, pô, ali eu quis ser músico, ali eu quis montar uma banda, aqui eu quis gravar, aqui eu quis ser cantor. A gente tem vários, né? Vários degraus, assim, que a gente vai subindo. Me fala uma coisa... Ou descendo. Mas da maioria subindo. Nessa época, você citou o Nenhum de Nós, que é uma banda do Sul, né? Eles são de Porto Alegre? Porto Alegre. Quem que eram as referências mais nessa época sua? Cara... De Brasil, vamos falar de Brasil. A gente ouvia muito Legião Urbana, Raul Seixas, demais...
Rita Lee, demais. O Nenhum de Nós foi uma surpresa, muito por conta da estética. O timbre de voz do Teddy, que eu gosto muito eu gosto bastante de também. cantores com voz grave. Então, assim, através do Raul, eu conheci o Zé Geraldo. Quando eu vi o Zé, eu falei, opa, ele canta mais falado Sim, do mais que falado. cantado. O Zé Ramalho também. Eu falei, eu me identifico mais com esses cantores. Gosto mais dessa galera, assim. Eu comecei a achar uns que Que era semelhante. era mais ali, que me trafegava agradava mais. naquele movimento. Podia ficar horas ouvindo e não cansava. Mas também, do mesmo jeito, né? Foram várias fases que foram aparecendo referências. Tipo, esses belisquinhos eram os mesmos starts que davam quando vinha uma referência nova. Acaba que existe alguns movimentos que realmente fortalecem a cena. Igual quando a gente fala do Nenhum de Nós, no Sul, a gente lembra do Cidadão Quem, do Engenheiros do Havaí, que é o movimento lá do Sul. O movimento que subiu deles. pra gente aqui. A mesma coisa a cena que a gente estava falando no bastidor aqui de BH, né? Que tinha quem? O Jota, o Patufu, o Skank, que já era um movimento que fortalecia. E acaba que movimento fortalece a cena, que fortalece a indústria. É isso aí. Né? É constante movimento, é uma engrenagem. É uma engrenagem. Que todo mundo trabalha junto para aquilo, para o motor girar. É isso aí. E que acaba que, assim, se fortalece um gênero em comum, né? Um movimento. Uma coisa interessante lá de casa, engraçado você falar isso. Quando a gente estava junto os tios, né? Os tios e nós, era mais música brasileira. Eles não eram de cantar em inglês, de ficar nessa, de cantar em inglês e tal. Quando eu estava com os meus amigos, era mais música internacional. Então eu ouvia a mesma dosagem. Eu gostava de não... Tipo, muitos coleguinhas abandonavam a música nacional. Só ficaram no Guns N' Roses, no Nirvana, no Pearl Jam, e esqueceram do rock nacional. Muitos amigos músicos, né, que hoje não, hoje voltaram para a música nacional, tem banda tocando rock nacional e tal. Mas a gente zoa muito. Você só gostava de ouvir não sei o que toda hora. Ficava lá fantasiando de Iron Maiden, Metallica e tal, esquecia das coisas. Eu era esse cara que ao mesmo tempo tinha um disco do Raul Seixas e um disco do Metallica do outro lado, assim. Eu ficava nesse mundo. Eu achava legal dar um jeito de misturar isso. Zé Ramalho e Sepultura, para mim, sempre teve na mesma eletrola, assim. E, pô, para mim era ótimo, porque eu era um instrumentista, eu tinha que tocar de tudo. Sim. Se eu tivesse despertado para ser cantor antes, talvez eu teria misturado muito mais coisa doida, né? Não ficava só no AC/DC com o Zé Ramalho e Pink Floyd com o seu Valença, querido, mais além. Tem muito lance que você falou do momento, né? Você vai subindo cada degrau, né? Cada fase da sua vida você quer consumir uma coisa porque vai de encontro com o que você está vivendo. E também a música é isso. E também é a coisa do momento. Pô, os coleguinhas tudo já compraram Nevermind, você foi o único que não comprou. Verdade. Pô, você já tá tocando batera na noite aí, os caras já compraram o Soundgarden, os Pearl Jam, você tá por fora. Então você ainda tinha que acompanhar aquele rolê, Isso é muito interessante. Você falou da primeira música, você lembra dela? Sai um trechinho dela? Eu lembro demais, ué. Chegue perto de mim, isso é demais, cara. Oh. Hey baby, chegue perto de mim. Hey baby, chegue perto de mim. Hey baby, chegue perto de mim. Eu te faço uma canção dizendo o quanto eu te quero. É tão bom te ter ao meu lado pra esquentar meu corpo no frio. Hey baby, chegue perto de mim. Hey baby, chegue perto de mim.
Hey baby, chegue perto de mim. Que bacana. Simplesinho, mas já era esse lance meio Erasmo, né? Erasmão tinha essas coisas. Assim, na verdade, tem várias influências aí. Eu quero te perguntar sobre elas. Eu usava o Roberto no meu nome artístico. Flávio Roberto Landau. No começo era esse, então. No começo era esse. Eu queria um nome grande, né? Tipo Paulo César Grande. Eu queria um nome de impacto. Encorpado. Aí eu falei, não, mas tá ficando muito pequeno no cartaz. Vamos encurtar isso aí. Foi só Landau. Landau, quando você pegou o violão e deu o primeiro riffzinho ali, eu sempre senti no seu som não só uma influência do folk, sim, como você falou, né? Meio que esse lance do rock rural que você fala, o lance do cowboy no asfalto. Disso, Mas eu sinto, cara, que você tem uma influência do blues muito grande também. Eu gosto muito, cara. Que muito. Acaba que vem do subgênero, né? Que vai subdividindo tudo, né? Eu ouvia muito Neil Young quando eu era garoto. Neil Young estava no meio dessa confusão toda, que era uma coletânea que o tio Deco tinha gravado para mim. Metade, né? Metade da fita. Era Neil Young de um lado e UFO do outro. Aquela banda UFO, sensacional, dos Schenker lá. Sensacional. E eu ficava ouvindo Neil Young direto. E aquele jeitinho, que é um trenzinho, né? Eu adoro isso, cara, adoro isso, gosto muito. Eu acho que por isso também esse tipo de som me bateu, assim. Eu era garotinho, cara, eu tinha 8 para 9 anos, eu lembro dessa fita lá em casa. Tem essa fita até hoje. E eu acho que eu gosto desse movimento, desse... Essa levadinha é boa. Contagiante, né? E é dançante, Quando eu fui gravar o primeiro disco, Chegue Perto de Mim, eu estava ouvindo muito o segundo disco do Rich Sambora, Undiscovered Soul. Esse disco é fantástico, que é muito nessas pegadas, assim. Não com essa destreza de guitarra, para mim é um dos 10 do mundo, assim, disparado. Mas eu gosto, cara, gosto mesmo dessa levadinha. Não, é sensacional isso aí. Deixa eu mandar um abraço especial aqui, enquanto você toma uma aguinha, para quem ajuda a gente a fazer o programa. Ó, gente, agradecer aqui, hoje tem uma pessoa especial, agradecer o Ed Rock, tá? Da On FM 88,1, que fez essa conexão maravilhosa minha com o Landau. Boa, Ed! Programa Café com Rock. Você gosta de um rock and roll aí, ó, todas as manhãs na On FM 88,1, Ed Rock. Mandar um abraço especial para toda a equipe da Music Media, que está aqui presente hoje também. Ó. Temos até a presença do Bob aí hoje, do De Corpo Inteiro, está aqui com a gente. Se você precisa de marketing artístico, tá o contato aqui da Music Media, é só chamar a equipe que resolve o seu problema, tá? Se for um lançamento musical, fotografia, tudo, resolve o seu problema. Um abraço também para ela que está sempre com a gente, a doutora Thaís Mendes, tá? Se o assunto é um sorriso bonito, só você chamar o contato aí que seu sorriso fica show. Inclusive, seu pai é dentista, né? Meu pai é dentista, cara. Vamos falar disso daqui a pouco. Vai dar pesado. Um abraço especial também para toda a equipe da Fly Studios, que é aqui onde a gente grava o podcast, né? Tem um estúdio de podcast, estúdio de áudio, de vídeo, de fotografia e também a novidade que é a inteligência artificial. Se você precisa de algum desses trabalhos, entre aí flystudios.com.br e a equipe vai te atender lá. Outro abraço especial para a galera da Pups Filmes e da Stage One, né? Se o assunto é DVD artístico, Pups Filmes, a parte de cenografia, luz, iluminação, é com a Stage One. São mais de 200 projetos. E agora, Landau, um abraço especial para uns anjos que a gente tem aqui em Uberlândia. Opa, vamos lá. O Grupo Luta pela Vida. Tá aqui embaixo o QR Code, tá? O Grupo Luta pela Vida, gente, para quem não conhece, são anjos que fazem um trabalho maravilhoso aí para as pessoas que são vítimas dessa doença terrível, né, chamada câncer, né? E eles fazem um apoio ali junto ao Hospital do Câncer. Só para vocês terem noção do trabalho deles, são mais de 7 mil pacientes atendidos em 2024, mais de 11 mil procedimentos e mais de 60 mil consultas. Então, para você que pode fazer uma doação, tá aí o QR Code, tá aí o Pix, faça, porque isso faz uma diferença muito grande na vida dessas pessoas. Tá bom, Landau? Hoje eu lembrei, tá? Eu ando esquecido, mas tem presente pra você aqui. Mas eu trouxe também. Então eu quero ganhar primeiro. Vou vir de mão banano de nenhum. Ó, isso aqui, cachaça do Conde do Landau. Nossa. Ah, moleque, aí, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui na câmera. Corta pra mim aqui, Coisa ó. linda aí, ó. Isso aqui vai andar comigo, hein? Pode ir, ué. Tem até o formato do bolso, ó. Nó. Isso é golaço. Obrigado. Isso é 10 anos no Carvalho, coisa mais linda do mundo.
A hora que eu tomar ela, eu vou te ligar. Cachaçaria do Eu vou te Conde. ligar, vou até deixar ela aqui, ó. Pode deixar. Se a língua enrolar, você desconsidera a ligação. Você já sabe, ó. Estamos em casa. Presente pra você primeiro, cara. Oi. A nossa tradicional mãozinha, cara. Isso aqui é um Olha. sucesso. Isso aqui. Chega em qualquer Aí você fala assim, ó, eu vou coçar minhas costas, você coça o que você quiser. A barba, a orelha. Lindo, hein? Ó, presente da doutora Thaís Mendes, seu pai Ô, também é dentista. doutora, obrigado. Você, quando for viajar e esquecer, já tem um kit de esse estrada. kitzinho, Kit ó. de estrada. Ô, maravilha aí. E ó, garrafinha Deus também. abençoe. Mas Para você colocar a sua água gelada ou quando você quiser uma dose maior, você coloca, você coloca aí dentro. Muito bem. Vamos Gostei continuar. do dosador, gostei do É tamanho. uma dose maior. Muito bom. Andal, vamos falar um pouquinho mais da sua carreira, da sua trajetória musical. Vamos. Depois dessa essa primeira gravação, foi só um single ou foi um disco já? Foi um EP, eram EP. 5 músicas, Então Cinco tinha músicas. essa, tinha uma muito legal, chama Doce Calabouço. Tinha uma chamada Agora Eu Sei, que é muito legal. Essa eu preciso regravar e relançar. Essa acabou não lançando no EP. Porque depois deu certo ali o EPzinho. Aí eu falei, agora eu vou gravar mais. Aí eu estava compondo Muito. mais coisas. Aí veio o Chegue Perto de Mim. Aí lançamos com 8, que foi relançado agora, revisitado agora. Super legal. Que aí eu coloquei meus tios para cantar e tal, foi lindo. Uma versão de Domingo Feliz, que é de um tio nosso, que é o Ângelo Máximo, um cantor das antigas, um cara da pesada. Crooner do Silvio Santos e tal. Que bacana. Ângelo Máximo, esse cara é uma lenda. Depois desse EP, o que veio? Aí eu montei uma banda e fui pra estrada, né? Fiquei 2 anos Aí já, como direto. se diz, aí agora tá valendo aí mesmo. abriu a Não, porteira, aí não tem como não tem voltar mais volta. atrás, vamos embora pra... Não, porque aí tinha que pagar o disco. Aí tinha uns Tô boletos pagando pra ele até acertar. hoje. Lancei 20, tô pagando ele até hoje ainda. Que bacana. Aí fui pra estrada. Depois veio o Buraco Quebra-Mola, que é o de 2001. E aí é um discão super legal, assim, super bacana. E 2002 eu fui para São Paulo. Aí começa um outro capítulo, né? Eu acho que essa transição também ali desses 6 anos, né? De 96 até 2002, foram 6 anos muito intensos, assim, muitas mudanças, né? Entrei na faculdade, saí da faculdade, fui tocar bateria, gravar disco, virei cantor, comecei a gravar minhas coisas. Falei, bom, agora vamos vestir mesmo a carapuça e deixar o pó. Vamos viver isso aqui agora, né? Vamos viver. Aí fui para São Paulo, a convite da minha irmã. Minha irmã falou, vem para São Paulo, aqui você vai ver um monte de gente querendo a mesma coisa que você vai achar uma galera massa aqui e tal. E fui. Minha irmã é muito corajosa, assim, muito para frente. Falou, vem para Sampa, vamos ficar aqui, que aqui nós vamos o trem vai rolar. E fui. Já são aí 20 e tantos anos já, 25 anos quase. 23 anos de São Paulo. Já é paulista, já. E é 100 quilômetros mais perto de Alfenas, né? Tem essa desculpa é boa também. A desculpa é boa. O bom da música é que uma vez, eu não lembro quem que falou isso, mas ao longo do episódio eu vou lembrar. Me falaram que todo lugar onde tem música é a maior desculpa para reunir pessoas. Claro. Cara, tem música, então vamos. Mas música é para tocar em conjunto. Entendeu? Não é Então para ser uma coisa... Tem aquele momento solitário, que você faz um piano e voz, um violão e voz, mas a música é para tocar junto, é para Interagir. encontrar as pessoas. E não só encontrar as pessoas, eu acho que a música também é uma concepção minha, que eu sempre falo aqui. Ela é a única coisa que existe no mundo que te leva para qualquer lugar. É, isso aí. Gostei disso aí. Vamos Dá um espalhar. tema da música. Depois Eu costumo falar assim, nesse momento pandêmico que a gente passou e tal, eu falava muito nas lives assim que é ponte, não é muro, né? A música é uma ponte, ela é para você transitar, levar aquele cartão de visita sonoro constante que somos nós. Sim. Da onde você veio, o que você veio fazer aqui, o que você está fazendo aqui. O que você quer imprimir, né? Aqui, né? Que é você? Não, eu sou o Landau lá de Alfenas, vim cantar umas músicas aqui para vocês e tal. É uma ponte, não é muro. Muro não combina com... Né? Muro não combina com frequência, com melodia, com harmonia, não combina. Ela trava, ela fecha, né? Ele interrompe um caminho, não é legal.
É verdade. Landau, essa nova fase sua em São Paulo, então, eu tenho certeza que plantou muita coisa e colheu muita coisa. São Paulo foi muito interessante, assim, porque eu cheguei já com 2 discos lançados, com um número legal de shows, assim, de ter me apresentado, ter trocado de banda já nesse período e tal, tocado com vários artistas diferentes e tudo. Então eu cheguei muito aberto a procurar uma gravadora, procurar alguma produtora que pudesse juntar de parcerias. Somar forças, né? Somar forças, exatamente. Então eu fui atrás dos meus ídolos mesmo. Eu colei no Zé Geraldo, eu já tinha conhecido o Eduardo Araújo, já tinha cantado com o Amado Batista, já tinha cantado com esses artistas, né, com o Ângelo Máximo, já tinha tido esse primeiro contato. Falei, ele sempre, vai para São Paulo. Lá tem um lugar de tocar, lá tem muito lugar de lá tem gravar. Tudo, né? São Paulo tem tudo. Vai para São Paulo, me procura. E procurei. Tenho uma amizade constante com todos eles. Nenhum deles fechou a porta em momento nenhum da minha vida. Tenho uma gratidão gigante por todos eles, que se tornaram meus ídolos. Tenho duetos com todos eles. Dalvan, uma figura sensacional, que mora ali pertinho, em Campo Limpo. Então, assim, foi tipo assim, foi um conselho que era muita gente dando o mesmo conselho. Não que BH não tenha sido lindo, foi maravilhoso o tempo de BH. Estou lá sempre, faço show lá sempre. Estava lá agora no Carnaval. A gente se apresenta todo ano no Bloco da Insanidade, que é uma festa linda, maravilhosa. Então eu costumo conservar esses ídolos aí para a carteira de amigos, né? Bacana. Antes da gente falar um pouco mais da sua trajetória musical, seus discos, saiu um disco recente agora, nós vamos falar dele já. Coisa Ouvi nova. ontem, tem muita coisa que eu gostei aqui. Eu queria te perguntar sobre a concepção da sua obra como um todo. Sim. Porque você tem influência dos 4 cantos do Brasil. Você tem um flerte com os 4 cantos do Brasil. Quando você fala de musicalidade, você tem um pouquinho do Nordeste ali, tem que tem uma muito influência. do Nordeste. Você tem um todo de BH, de Alfenas ali, que é a sua origem. Sim. E você também, agora, você acabou de me falar que em São Paulo ali, você foi mais uma peneira que você passou ali, que você... Foi, ainda né? Sendo, né? Como se diz? Acaba que você capta tudo isso para imprimir sua obra. Pô, que legal que você percebeu isso. Que acaba que a evolução, ela só vem com o tempo. Não tem como você evoluir a não ser com o tempo. E, por exemplo, se você pega o seu primeiro disco e você pega o seu último disco, você vê que tem uma identidade muito forte, muito presente, só que ao longo do período ela evoluiu. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas assim, quando eu falo que ela evoluiu, é no sentido de maturidade. Sim, né? Sonoridade também. Assim, é aquele negócio, buscando novos timbres, referências de timbre. Claro. De um momento. Como que você vê hoje, como um todo, isso? Né? E, sei lá, em 5 palavras, talvez, ou 5 referências, quais seriam essas principais referências que você faz? Não, isso aqui realmente é uma referência minha, isso aqui não tem como ser. E isso aqui está na minha pele. Te falo abertamente, assim, todos os meus álbuns, já que você ouviu mesmo, você conhece a obra, ele sempre teve 3 lados. Eu sempre fiz questão de gravar. Quando eram 10 músicas, então vamos pôr que é uma vinheta de abertura ou de encerramento, e das 9, são 3, que tem um lado romântico, mas que não é um romântico... as letras românticas viram baladas de hard rock. Sim. Não é um choro, então. É um romântico. Para inverter, para não ficar o mais do mesmo. Claro. Toda canção romântica, toda canção lenta fala de amor. Não, nem sempre. Nem sempre. Não é para ser assim. Não precisa que seja assim, na verdade. Então, o que eu penso? A parte introspectiva, que é o meu rock estradeiro, de tanto viajar, de flertar com o Nordeste, é falando dessas angústias e desejos, que é coisa de seresteiro. Sim. Que é a sua origem, os a raiz. Baixo da vida na estrada, o buraco quebra-mola, os amores que passaram. Tem todos os discos, tem essas músicas. Agora, no Sem Fronteiras, eu falo exatamente as que tem do buraco quebra-mola que tem para esse, tanto que é parecido esse conceito. E as escrachadas, as divertidas, como Ela Pegou no Meu Landau, as irreverentes,
elas são 3 também. Para não ficar, eu fiz um disco agora só com as canções referentes. Não, são sempre 3 lados do artista. O lado em que você olha para si querendo alguma coisa, né? O lado que você se afirma, que é a parte reverente, que eu faço, aconteça, que eu chegue, que é um personagemzão, assim, bem dizer. E as músicas que falam de amor de um jeito para que um casal cante uma para o outro. Para que eles cantem, para que essa música não seja só sua, para que essa história que você viveu não seja só sua. Então eu tento agradar esses 3 lados, assim. De um público mais velho. Desde o meu primeiro disco, sempre foi uma turma mais velha que me acompanhava. Porque eu sempre quis o encontro de motociclistas e o encontro de carro antigo, que é para velho. Que é uma paixão sua então, também, tem isso. né? Então, assim, são os mesmos 5. Zé Ramalho, Zé Geraldo, Eduardo Araújo, Raul Seixas e Alceu Valença. São esses caras que eu sempre ouvia desde criancinha. Eu lembro do Vodé chegar em casa com um disco do Eduardo Araújo, um disco azul, que é a cara dele, assim, que ele tá a cara do Carlos Santana. Sei. Ouvindo aquele disco, a versão de Ave Maria do Morro e tal. Eu lembro, um disco de 72, é um disco que eu ouço todo dia, passa na minha playlist, assim, alguma coisa dele cantando, igual o Joe Cocker cantando "Meu carro é vermelho, eu quero cantar que nem esse velho aí, chapeludo, de calça de couro e tal". E olha pra você ver como é que é, né? Às vezes você vai tanto na obra do ídolo, você fica amigo do cara e quase imita ele, assim. Vira quase vira mais do que parece uma obsessão, né? O bom da música, cara, o bom da música, de você realmente transitar no meio musical, é que você conhece seus ídolos. Muito bom. Você conhece quem escreveu uma música, você nem imaginava, não, foi você que escreveu isso aqui? Dá um orgulho danado, cara. Aí, tipo assim, tem momentos que você fala assim, cara, por que quando você estava escrevendo isso aqui, você não me chamou pra eu estar junto? Porque eu queria ter escrito isso. Cara, é muito bacana nessa ida para São Paulo, eu estava com 2 discos e estava com uma demo que viraria depois o disco Forever, que é um disco que vira a chave, apesar de ter essas três vertentes, né? O rock reverente, ela pegou o vai cuidar do teu serviço e tudo mais. Tem No Meu Mundo Saí de Você, que é uma música linda, A Profecia, que é um hino de motoclube e tal. Era sempre direcionado, né? Assim, os discos sempre têm um conceito, um nome, que é o nome do show, sempre está tudo atreladinho. Eu fui procurar minha primeira gravadora e era disso que a gente falava. Tipo assim, pô, seu disco você é muito versátil, você tem isso, você tem aquilo. Não assinei contrato com ninguém. Fui assinar depois do Forever, que eu juntei 3 álbuns, eu já tinha mais 10 músicas, então eu tinha 50 para selecionar 12. A minha ideia era essa, nem que custasse gravar mais. Mas eu queria que alguém ajudasse, que tivesse... Sim. E não aparecia ninguém, cara. Aí apareceu a atração fonográfica para distribuição. Então nós pegamos o melhor daquilo, fizemos uma coletânea e lançamos. Veio Lata Velha, em 2005. Ali virou a chave mesmo. Porque é uma música que eu tenho um orgulho danado de ter feito, de ter, tipo assim, falando diretamente para o meu público, apaixonado por carro, por moto. Então aquilo foi um golaço, assim, um presente que, tipo, por mais que a música seja, né, ela é um pouco mais que um jingle, ela tem 2 minutos e tal. Uma música que abre show e fecha show. A molecada trouxe um público infantil gigante para mim, cara. Na época eu estava com 26 anos. Chegava criancinha cantando, vendo o clipe no YouTube, no Orkut. Não existia YouTube ainda. Era no Orkut, cara. Aí acabou o Orkut, perdi os YouTube, né? Mais de 10 milhões. Cara, e aquilo era lindo, porque assim, cara, tô conseguindo falar com a criançada, tô conseguindo falar com a... Porque hoje cresceu. E é o mais difícil. Hoje tudo cresceu, hoje a molecada cresceu. Mas assim, você falou uma coisa que eu acho muito importante. Você falou, ela é um pouco maior que um jingle. Na verdade, te falar uma concepção que eu tenho, que eu trabalho na propaganda também há anos. Sim. Né? Tem vários amigos que produzem jingle. Criar-se um jingle... É difícil demais. É difícil pra caramba. É difícil demais. Agora, uma obra que se torna um jingle é muito mais difícil. Entendeu? É um caminho muito mais difícil. Eu faço muito jingle. Então, por exemplo, nesse... Você tem que... Agora é 15 segundos. Você tem que vender tudo em 15 segundos. Não é fácil. Então, por exemplo, nesse caso que você citou, Lata Velha, que o Brasil inteiro... O mundo inteiro conhece. Né? Ontem, por exemplo, ó, quando eu falei pro Will que você viria,
Que até então você ficou de confirmar o horário. Eu falei, não, a equipe tá pronta, a hora que ele confirmar eu falo. Aí eu fui levar ele em casa. Aí eu falei, amanhã nós vamos gravar com o Landau. Confirmou tal, as 2 horas, tal, beleza. Aí ele falou, Landau. Eu falei, Landau. Aí ele te conhece. Legal. Ele conhecia seu trabalho já. Aí eu falei, cara, tem essa música que é nova, que lançou, que eu já tinha ouvido o disco novo. Aí eu passando assim, ele falou assim, Lata Velha? Eu falei, Lata Velha. Aí eu dei o play, ele começou a cantar. Ah, que massa. Então isso é muito massa. E assim, eu tô te contando essa história por quê? Isso tem 20 anos, cara. Eu vou te contar anos. o outro lado agora que você tem que conhecer. Eu vou contar aqui, viu, Will? Você não gosta que fale, mas eu vou contar. Vem cá você contar, velho. O Will, ele é um cara que ele não mora no planeta Terra. Se você falar, Will, o negócio da TV, o negócio sei quem, ele vai falar assim, não conheço. Ele tem um planeta dele, entendeu? O planeta que ele mora é o planeta de vídeo. Você perguntar uma coisa numa câmera, ele sabe tudo. Legal. A hora que ele falou que conhecia esse, mais outro, e a gente foi no carro ouvindo. Que massa. Eu falei, cara, que massa, velho. Achei uma coisa que o Will conhece, porque o Will não conhece nada. Pô, isso foi muito foda, cara. Me sinto muito lisonjeado de fazer parte da sua playlist. Foi muito foda isso ontem. Eu falei, cara, achei uma coisa que o Will conhece. Que legal, velho. Que legal. Foi muito legal. Landau, eu quero te perguntar uma coisa. A gente começou a conversar no bastidor ali. E você tem um flerte com a nossa Uberlândia aqui. Você já teve algumas passagens, algumas histórias. Muitas passagens, cara. Nossa Senhora. A primeira vez que eu vim tocar aqui foi em 99, já com o Chegue Perto de Mim. Eu vim abrir o show do Tribo de Já, cara. Tribo de Já. Na faculdade, Fantástico. na universidade. Foi lindo demais, cara. Um amigão meu, PA, que morava em Alfenas, a família dele de Alfenas estudava aqui, e me trouxe para cantar pros amigos dele e tal. Pô, foi lindo, cara, lotadão, assim, festão. E nessa viagem, eu vim com o Leonardo Zé Rico. Eu vim de carona com o Leonardo Zé Rico. Peraí, eu vou até colocar a mão um pouquinho. Essa história é muito boa, velho. Sua água acabou? Muito obrigado. Molhar um pouco e contar essa história. Tomem água, pessoal, senão dá pedra no rim e dói. Hidratem-se. Essa história aí de Tribo de Já, de faculdade e milionário Zé Rico é algo que eu tenho que saber. Só o Landau para conseguir fazer um trem desse. Então, cara, eu tenho uma ligação gigante com o Leonardo Zé Rico por conta do Campanário, que durante muitos anos acompanhou a dupla. Foi o maestro deles um tempão, desde aquela turnê que eles foram pra China e coisa e tal. O Campanário é um cara sensacional, um amigão de Alfenas, e eu estava trabalhando muito com ele, assim, fazendo muitas coisas com ele. Ele estava gravando canções autorais, composições dele, em vários festivais de música regional. Numa dessas, o Leonardo Zé Rico era a atração principal. E aí fui conhecê-los e tal, frequentei a casa do milionário e tal. Cara genial, os caras, Zé Rico então nem se fala. Família linda, toda sorte pro Sam. O Sam agora tá arrebentando. Tá arrebentando. Tá massa, o DVD vai ficar lindão demais. E eu tenho um carinho com eles, assim, porque meu avô amava a música deles, né? Amava falar que eles tinham muita relação com Alfenas por causa do Campanário e tal. E essa relação é gigante, assim, é eterna e tal. E numa dessas eu tava com o Campanário durante esse período. E falei, pô, vou tocar a Belândia. Belândia, mano, nós vamos passar a Belândia, não te deixa lá, velho. Aí veio o ônibus. Aí para no meio da BR, desce um cabeludo. Desce Landau. Louro, Bon Jovi, de chapéu, com violão. Tipo assim, quem que é esse cara que desceu do ônibus? Mas é que esse louco aí? Era eu, cara. E, pô, inesquecível. As histórias ficam, né? É muito bacana essas histórias, cara. Carona, mano. Esse programa aqui é pra contar essas histórias que... Muito bom. Se alguém conta... Acho que é mentira, o Landau veio no 11 Rico. Cara, que conexão que tem o Landau com o 11 Rico. Agora, se o Landau conta... Nós saímos de Alfenas, fomos para Mogi, na casa do milionário, e conversamos bastante lá, jantamos e tal. Aí, 2 da manhã vai passar o ônibus. Sai de Limeira, pegou eles e viemos, cara. Mas foi lindo, foi uma viagem linda, cara. Aí, nessa vinda, teve o show na faculdade que você falou. Na faculdade, com o Tribo de Já. Aí conheci o Fauzi, eu fiquei o fim de semana todo aqui, né? Eu toquei na sexta e no domingo, e o show do Tribo de Já era no sábado. Aí curtimos pra caramba e tal. Aí conheci o Fauzi, cara agradável, é o outro que canta rouco, fala assim também. Então. Falei, pô, esses aí, eu gosto desses caras com essa voz assim e tal. E ele todo feliz, porque o reggae é primo do rock. O reggae é primo do rock, essa frase é boa. Fala disso direto. Eu falei, pô, Fauzi, que legal, que prazer. E eu era moleque de tudo, cara. Tava começando a cantar e tal. Que emoção, velho. Que legal lembrar disso tudo aí. Muito bom. Cara, que bacana. Vamos voltar para sua trajetória musical aqui.
A gente chegou ali em meados de quando você foi para São Paulo. Você chegamos lá, Tavera 2005. 2005. 2005. Foram 3 álbuns até 2005. E aí veio tudo, né? Veio o Brasil para abraçar mesmo, né? De vez. Eu conheci o Nordeste aí, né? Em 2004. 2003 para 2004 eu tinha feito minha primeira turnê no Nordeste. Como cantor. Eu já tinha ido antes como baterista, mas como cantor mesmo, 2003, 2004. Cara, mudou minha vida, assim, cara. Tanto que hoje eu e minha esposa, a Gabi, a gente tem uma casa em Arraial da Ajuda e tal. Que é um lugar maravilhoso. É um lugar maravilhoso. É, maravilhoso. E eu tenho uma relação com o Nordeste muito grande, porque ali eu consegui entender isso desses meus ídolos. Do movimento de saída, que acontece ali. Né? Todos, né? Pepeu Gomes, Raul, né? Os baianos, né? Marcelo Nova. Sim. Os caras saíram da Bahia, mas a Bahia não saiu deles. A mistura de ritmo, a vontade de cantar um rock com mais letra, com mais tempo de cantar frases. Não ficar correndo atrás da letra, porque tem isso também. Tem isso. A gente tem, aqui em Minas a gente canta assim também, mais pausado um pouquinho, para que a pessoa entenda melhor até pelo sotaque, letras, né? E tal. Então ali eu aprofundei muito, assim. Desde então não fico mais que um mês sem ir para alguma cidade do Nordeste fazer alguma coisa. Desde 2005, 2004, 2005. E ali eu descobri também, cara, a quantidade de encontros de motociclista que tem no Nordeste. O tanto de motoclube que existe lá. E o tanto que eles são... tipo assim, tanto que eles gostam de ter, né, um artista fazendo o hino para eles, né, ter aquela... Né, igual, esse tá sempre por perto, né? Tipo, os caras são muito... como é que fala? Quando hospitaleiros, né? Igual nós mesmo, assim. Só que eles são mais farristas, né? Eles farreiam mais. A galera do carro antigo, do carro clássico, que é diferente do carro antigo, que é diferente do Lata Velha, que é diferente do harleiro com o bikeiro. Aí tem algumas marcas novas que têm outros objetivos aí. É, isso aí. Eu acho bacana que esses clubes ou esses clãs, não sei, né? Cada um chama de um jeito. Os caras realmente vivem aquilo ali. É meio que assim, talvez seja um exagero, mas é meio que uma religião dos caras aquilo ali, né? É algo que... eles levam a sério. Levam assim, a sério mesmo. Porque a irmandade do motoclube, assim, esses projetos sociais, como Hospitais do Câncer, aquelas campanhas que eles fazem o ano todo, campanha do agasalho. Sim. Né? Tem alguma coisa na cidade, alguma pessoa, eles fazem, a motociata faz, a carreata, faz um encontro só para destinar o dinheiro para as obras da comunidade. É um negócio muito organizado mesmo. Por isso que está sustentando há tanto tempo. Tantos anos, por isso que há tantos anos existem esses motoclubes e essas entidades que andam juntas, né? E é por isso que acaba que a prefeitura também ajuda, bota lá o palco, luz, o som, eles vão e contratam as bandas. Sim. Então, assim, já existe esse jeito de fazer evento dentro desse mundo, que é um mundo que eu sempre quis estar. Então, eu tô muito em paz, assim, eu sou um cara muito em paz com o meu público, com os lugares que eu estou tocando, com o repertório que eu estou apresentando. Sou muito bem com isso, assim. Que tem muito colega que não tem essa sorte, né? É verdade. Eles não conseguem defender 100% aquilo que acredita e tal. Então, graças a Deus, eu tive essa sorte, né? Dentro desse meu mundo, né? Pequeno, da música independente, mas é no Brasil todo, e tenho orgulho danado, assim. Graças a Deus que tem essa saída, essa demanda. Mas é isso, é a vontade de você desbravar também. Porque eu tenho essa mesma relação com o Rio Grande do Sul, de ter ouvido muitos rock deles. Falam, mas como que você conheceu a gente assim? Não, tinha uma república em Alfenas, de um pessoal de Cianorte, que era do norte do Paraná, que só ouvia essas coisas. TNT, Nenhum de Nós e tal. As bandas alternativas, Cascaveletes. E eu ouvi e falei, cara, isso é legal demais, isso é muito massa, por que isso não faz sucesso aqui? Aquela coisa, né? Já começando aquele universo, final dos anos 90, começo dos anos 2000, já baculeira correndo solto, aquele trem difícil pra caramba, a gente sabe bem como é que funciona. E aí a maioria dessas bandas acabaram, outras deram um tempo, depois voltaram e tal. E eu sempre gostei, sempre achei que música era pra... Sempre acreditei que as bandas não acabavam, né? Era nostálgico. Sempre. Que era pra sempre.
Cara, que bacana. Vamos falar um pouco mais da sua trajetória, seus discos? Vamos falar. O que veio depois, da onde a gente parou aqui já? Nós viemos ali no Lata Velha, eu acabei lançando aquela coletânea com a atração O Predador do Asfalto, que é um discão, assim, um disco muito legal. Ali nós ficamos 3 anos na estrada. Porque o Lata Teve Velha... uma tour mesmo. Teve uma... Sempre fico ali 1 ano e meio, 2, viajando com aquele repertório e tal. E algumas coisas antes, né? Ali foi demais, cara, porque com o Lata Velha, eu acabei entrando num universo muito legal do carro e da moto, mas itinerante mesmo. Então eu tinha um contrato com a Jack Motors. Inclusive aqui em Uberlândia aconteceu isso. Eu vinha tocar nas agências. Que legal. Do carro, fazia os coquetéis das Jack Motors e eu estava tocando. O cara do Lata Velha. Eu fiquei assim, toquei muito, cara, Brasil todo. Do Acre ao Rio Grande do Sul, as capitais todas fazendo esse trabalho. Foi lindo, cara. Nós ficamos 3 anos. Aí venceu o meu contrato com a atração, veio o YouTube. Eu falei, putz, e agora? Vou ter que... Ou a gente lança um DVD, ou vou ter que pensar o que faz. Fui marquei uma reunião com a atração. E aí, vamos renovar o contrato? Vamos fazer mais um disco? Faz um disco, um DVD, com os clipes e tal. Aí não quiseram. Aí falei, tá bom, então. Peguei todo o material que eu tinha já de divulgação, de clipes, de TVs e tal, montei um DVD e joguei tudo no YouTube. Aí rolou. O YouTube ainda não era tão popular. Era tão forte na época. Quanto, né? Mas foi muito legal, porque aí eu tinha todo o trabalho disponível, de graça, os clipes e vídeos, entrevistas e tudo mais. Então eu pegava os textos da MTV, já jogava lá, ia fazendo tudo que tinha. Aí, achei um filão. E aí veio o DVD Agroboy, que é sensacional. Tem uns clipes muito massa, que são 17 faixas. Tinha 10 inéditas e 7, que eram os clipes passados. Era um DVD, era um CD e um DVD na mesma caixinha. Super legal, material lindo, cara. E aí já era esse mundo, já estamos ali em 2010, eu fiz uma coletânea. Não, teve um disco em inglês. Teve o Washington Del Buffalo em 2009. Pode perguntar desse aí. Esse trabalho é sensacional. Que é um pouco diferente dos outros. É um pouco diferente. O Lata Velha me levou para esse mundo mais a fundo da publicidade, da trilha sonora. Eu já tinha feito outras trilhas, né? O Buraco Quebra-Mola já tinha feito parte do Carga Pesada, em 2002. Foi bem legal esse período também, mas foi mais timidamente. Mas com o Lata Velha abriu muitas portas, né? Veio esse DVD e eu fui fazer uma trilha para o seriado Bones, da Fox Filmes do Brasil. E em cima desse seriado, criei um alter ego, que era o Washington Del Buffalo, que é um ser totalmente ao contrário de mim, né? Introspectivo e cantando em inglês, e monossilábico. E a música chefe é o Bones, que é um hard rock da pesada, assim, muito legal. Depois disso veio Minha Vida Não Tem Freio, que era uma coletânea, que já tinha os duetos com o Zé Cabaleiro, que é um parceiro, Natão Só. Já tinha tido o convite com o Zé Geraldo para participar. O Zeca é do Nordeste também, né? É de São Luís do Maranhão, é. É um cara querido demais. É outro irmãozão, assim. E aí eu lancei o Duetos e Versões Acústicas, o volume 1. E ali foi mais... Ali eu fui pro Nordeste brabo mesmo, assim. Aí mergulhei de cara no Nordeste mesmo. E foi lindo, cara. Foi lindo porque... eu fui conhecer um outro Brasil que eu já conhecia só as beiradinhas, o interiorzão ainda não tinha conhecido. E lá descobri esses outros motoclubes. Então estava tudo sempre entrelaçado, assim. São 27 anos, né? Se eu não aprender a deixar o elo fechadinho, aí eu vou ser muito desatento. É verdade. Mas, Andal, você falou isso, são 27 anos. São 27 estados. É um ano para cada estado já. Agora, o próximo ano é o ano do distrito. Goiânia, cara. Goiânia, Brasília, essa região nossa para cima aqui. Goiânia eu morei, né? Eu morei alguns meses em Goiânia. Morei no Mato Grosso. Já rodei bastante. Você é do Brasil, então. Com comitivas de rodeio, assim. Já fiquei umas temporadas nos lugares muito legais, cara. E eu gosto. Só que assim, dessa fase depois, desses duetos e tudo, veio o Casca Grossa, que foi um álbum que me fidelizou com os motoclubes do Brasil mesmo.
Então, assim, toda pontinha que eu deixava, não, agora eu tenho que focar nisso aqui, agora tem que ficar a bandeira aqui. E aí já estamos em 2014. Depois aí foram discos, a sonoridade talvez no Casca Grossa eu achei aquele jeito de dobrar as guitarrinhas do jeito que você vê. A gente conversou ali, uma né, semi-matéria o lance das, né, aprofundar um pouco mais nessas harmonias e tal. E aí foi bacana, porque aí veio o 40 Graus, que é um discão, eu gosto muito dele. Veio o Obra Interditada, que tem o AC/DC Zé, que tem, né, esses crossovers todos aí. The Wall Anunciação, que é demais. Músicas para show, né, que funcionam muito. Pra pista, né, que esquenta o show ali, né? E aí veio a pandemia. Na pandemia eu trabalhei mais do que quase todos esses 10 anos para trás. Foi lindo, cara. Eu fiz 3 volumes do Refúgio, que é um material maravilhoso, retirado das lives. E foi lindo, cara, porque foi um trabalho de internet muito bacana que a gente fez. Eu tenho maior orgulho. Acaba que a pandemia, todo mundo se descobriu de verdade, né? Aquele negócio, nossa, eu tô tão sozinho que eu não tô aguentando ficar comigo, eu tenho que mexer alguma coisa. Live, chamando os amigos para fazer live. Fazia live, já mandava uma letra, o outro já mandava melodia. Exatamente. O outro dia tava a música pronta, você gravava. Era um negócio muito louco. Teve um documentário, não é um documentário, um documentário. Eu li em algum lugar, não me lembro onde, que fala que o período da pandemia fez a gente evoluir de 1 a 1,5 décadas ali, quase 2 décadas. Porque todo mundo teve que se reinventar e... Ninguém ficou parado. Como se diz, né? Dá seus pulos. Foi meio que isso, dá seus pulos. É isso aí. Todo mundo deu seus pulos e se reinventou. Graças a Deus que tinha material para lançar, que tinha música, né? Que tinha condição de fazer em casa. E foi lindo, cara, foi lindo. Foram 3 volumes super legais. E passou, né? Eu fiz 2 especiais também, o Rockstrada e os Heróis. Os Heróis é esse centenário, né? A música que eu fiz em homenagem ao meu avô, que é linda. E agora os 2 Sem Fronteiras. 20 álbuns de estúdio inéditos. E 5 coletâneas. Chegamos praticamente já nesse Sem Fronteiras. Comentada. Volume 2, ó. Vamos falar um pouquinho dele então. Então, são 8 faixas, né? Nesse volume 2. O volume 1 são 10 e o volume 2, 8. São 18. 18, isso. Então, 18 tenho aqui volumes. Meus Tempos de Cowboy, Amor Demais, Sem Fronteira 2, com participação do Zé Geraldo. Essa é a de trabalho. Tá rolando um videoclipe aí que é sensacional. Aí vem na sequência Contramão, Fora da Lei, Inspiração e Desejo e Estação Caiana, que me chamou a atenção. Eu quero saber o que é essa Estação Caiana. Caiana é um distrito ali entre Alfenas e Poço Fundo, entre Alfenas e Machado, desculpa. Ali no sul de Minas, ali, um lugarzinho chique demais. Tem uma estação de trem. Aí eu fiz um assovio com barulhinho de trem e tal. É um lugar lindo, cara. É só uma vinheta, é a vinheta de abertura do show. Ou de encerramento. Ou os dois. Ou os dois. E é uma vinhetinha linda, cara. Um assovio bem bonitinho. O volume 1 são 10 faixas muito legais. Tem uns destaques interessantes, que é a Perigo, que é a regravação da Zizi Posse, aquele clássico de 1985. Nico Rezende, sua turma, demais. Tem a regravação de Meu Erro em Blues, dos Paralamas. Oh, que bacana. Que é super legal. Essa eu não ouvi, mas eu vou ouvir. O volume 1 eu tava tocando na hora que a gente chegou. Então, mas essa versão do Meu Erro... Não viu, não? Não ouvi, não. Ah, você vai gostar, cara. Quero ouvir. Gosto muito dessa música. Prato cheio pros guitarreiros aí, ó. Tem músicas muito legais, muito legais. Vamos fazer uma, então, do volume 1, depois a gente faz uma do volume 2? Volume 1 tem uma... Você que escolhe. Volume 1 tem uma muito bonita, chama Do Jeito Que Eu Sou, que é muito legal. Tinha medo da escuridão, tinha medo de andar sozinho, tinha medo de assombração, tinha até medo de mim. Eu tinha medo de andar na rua, tinha medo de olhar para trás, tinha medo de entrar na sua, tinha até medo de mim. Quando paro e penso em tudo que a gente passou, olho para trás e vejo o que restou.
me sinto tão bem. E agora vejo que todo o mal vai passar. Já não tenho aquele medo de chorar. Não devo a ninguém, pois quem me ama de verdade vai me aceitar do jeito que eu sou, do jeito que eu quiser ficar. Pois quem me ama de verdade vai me aceitar do jeito que eu sou, do jeito que eu quiser ficar, do jeito que eu sou, do jeito que eu quiser ficar, do jeito que eu sou, do jeito que eu quiser ficar. Muito boa. Isso é música minha com o Israel Ventura, lá de Fortaleza, Ceará. Nordestino também, mostrando né? que a música não tem fronteiras. Muito bacana mesmo. Os Tempos de Cowboy é a nova, tem um clipe muito bonito, muito bacana. Os Tempos de Cowboy é a primeira do disco. É a primeira do disco. Ora, você que manda. Se eu lembro, né? Você grava o disco e não esquece a música. Esquece. Mas o refrão dela... A gente gravou esse clipe lá em Medianeira, cara. Num área super legal. É um centro de ecoterapia. Massa. Legal. Beijo pra vocês. Nunca pensei que a minha voz me levasse tão longe, como as patas de um cavalo que o levam a se perder no horizonte. Sempre acreditei que um sorriso vale mais que um aplauso, como as patas de um cavalo que o levam a se perder no horizonte. Mas eu me lembro dos meus tempos de cowboy, desbravando as porteiras da minha história, como um boi se esquivando da espora. Mas eu me lembro dos meus tempos de cowboy, destrancando as porteiras da minha história, como um boi se esquivando da espora. Meus tempos de cowboy. Muito bom. Andal, te agradecer. Sensacional. Como te agradecer, e quando você vier aqui, as portas estão sempre abertas, você sabe disso. Obrigado demais. Vamos manter contato agora e o show é hoje aqui, né? Hoje. Demais, cara. Tô muito feliz. Harley Grill é sempre um lugar especial. Você que é apaixonado por grill e por Harley, o lugar é esse. É esse. Deixa eu te falar uma coisa, viu? A comida lá... Eu tô ligado. Meu amigo. Nós tivemos recentemente com os Matusa. Beijos pra banda Matusa. Os queridões lá. Fizemos uma dobradinha no final do ano. Foi muito legal. E bom demais estar de volta. Cara, que bom te ter aqui. Volte sempre. Amém. O microfone é seu. Quiser dar algum recado... Isso aí. Queria convidar vocês para conhecer um pouco mais aí desses 20 e tantos anos de estrada. Tem muita música lá para você curtir, comentar com os amigos e também com os inimigos, afinal, democracia da música do Landau. E é isso aí, Landau Oficial nas redes sociais. Bora lá, sigam a gente, se divirtam. Rock do Mato, é nóis. Moleque. Obrigadão mais uma vez. Bom demais. Valeu. Um brinde. Valeu, gente.